Boa noite, Brasil! Hoje, dia 23 de abril de 2026, e por causa da minha agenda de compromissos aqui em Brasília, o nosso dossiê não é ao vivo, mas o nosso pacto está selado todos os dias, pontualmente às 18 horas, seja ao vivo ou seja em formato de estreia. Então, já ativa aí o seu sininho, porque eu vou estar aqui sempre para expor esse sistema. E aqui hoje nós vamos falar sobre a balança viciada da justiça brasileira. Nós vivemos num país onde o garantismo jurídico e as brechas da lei funcionam perfeitamente para libertar cantores e pessoas envolvidas aí com crimes gravíssimos, com apurações e inquéritos, inclusive ligados ao narcotráfico. Em contrapartida, o peso do Estado esmaga quem ousa fazer uma piada com os inconstitucionáveis, como eu chamo, que são aqueles seres supremos que acham que estão acima da lei, né? E a eles não se aplica nem a lei nem a Constituição Federal, é claro que é lei também. E com isso, nós também vamos trazer aqui para vocês a chantagem do Centrão para cima aí do pessoal que agora está na mira da delação premiada do Paulo Henrique Costa, que está com imóveis bloqueados, que está todo pipinado, mudou de advogado, lembra que a gente trouxe ontem? Pois é, e em contrapartida a isso, meus amigos, o cidadão que sustenta toda essa farra aí desses desvios bilionários que nós estamos assistindo, estão agonizando aqui no chão gelado dos hospitais públicos do Distrito Federal. Acomode-se aí, meus amigos, porque hoje o nível de hipocrisia aqui do nosso dossiê com esse sistema absurdo e absoluto que eles acham que são, está de embrulhar o estômago. Então, vamos aqui de matéria, já na tela, nossa primeira matéria. E eu quero trazer para vocês olha que eu vou te falar, viu? É muito decepcionante ver Jair Messias Bolsonaro preso, né? E a justiça concede liberdade a MC Rian. Flagrante ilegalidade. Então, aqui a matéria está pequenininha, mas foi só mesmo para chamar a atenção de todos. Mas ele já está solto, o artista será solto. Essa matéria saiu às 6 horas, então provavelmente essa altura do campeonato ele já está solto, tá? E eu quero trazer aqui para vocês uma matéria mais completa sobre o caso. Então vou colocar aqui, ó, tá lá na Veja. Aqui nós acabamos de assistir e está lá no Metrópolis, viu, pessoal? E agora aqui na Veja, ó. STJ, deixa eu diminuir aqui, peraí. Pronto. STJ concede liberdade a MC Rian. Pose do Rodo e dono da Choquei. Que coincidência, hein? Mas que coincidência! O ministro Meisseide Azulei Neto argumentou que suspeitos deveriam ficar presos por no máximo 5 dias, prazo da prisão preventiva solicitada pela PF. Tá aí a foto do ser humano, né? Se é que pode chamar assim, do indivíduo, né? Do indivíduo, tá aí a foto dele. Então, vamos lá, de matéria. Deixa eu só achar o ponto aqui para ficar bom para vocês, viu, pessoal? O tamanho da letra, que eu sei que tá pequeno. Acho que aqui vai ficar legal, ó. Aqui tá legal, né? Tá, se ficar maior, não vai perder o contexto. O Superior Tribunal de Justiça do STJ concedeu nesta quinta-feira, dia 23, um habeas corpus que, por reflexo, colocará em liberdade o cantor de funk, MC Rian, e todos os demais presos da Operação Narcofluxo. A Força-Tarefa colocou atrás das grades vários influenciadores, como MC Pose do Rodo e Rafael Souza Oliveira, dono da página Choquei, aquela ligada lá ao governo, né, o PT. Tem vários coraçãozinhos, troca de curtida com a primeira-dama e o atual presidente da República. Suspeitos de lavarem dinheiro para o tráfico de drogas. Olha só, hein? A decisão foi dada pelo ministro Meisseide Azulei Neto, da 5ª turma do tribunal, e divulgada pelo advogado Felipe Cassimiro, um dos que atua na defesa de Rian. Ele impetrou um habeas corpus a favor de Diogo de Almeida, o Diogo 305, um
influenciador baiano suspeito de fazer parte do esquema de lavagem de dinheiro. O argumento foi do ministro relator do caso para soltar os investigados, foi de que a Polícia Federal pediu uma prisão preventiva de apenas 5 dias. Os suspeitos devem retornar às ruas e responder às investigações em liberdade. Tá aqui, pessoal, a decisão que o próprio Casimiro, de acordo com a matéria aqui, divulgou, né? Então tá aí a decisão, tem aqui o número da OAB dele, é só pesquisar também se quiser ver a veracidade aqui dos fatos, mas a Veja com certeza fez isso, tá? Então essa é a decisão. Evidenciada a flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 dias, especialmente porque a própria representação da autoridade policial limitou-se ao prazo de 5 dias, assiste razão à defesa, devendo a medida extrema, entre parênteses, a prisão dos suspeitos, ser restringida ao período por ela requerido, qual seja 5 dias, desfecho da decisão. Muito me assusta a Polícia Federal não pedir a renovação automática aí de 5 mais 5, né? Geralmente é assim que o delegado faz. 5 mais 5? Posso estar enganado aqui com os dias, tá, pessoal? Mas eu acho que são assim. Ao final, o ministro relator estendeu os efeitos do habeas corpus de Diogo aos demais investigados na operação Narcofluxo. Estenda os efeitos desta decisão aos corréus que tiveram a prisão temporária decretada no mesmo ato, desde que se encontrem na idêntica situação fático-jurídica, em observância ao princípio da isonomia e à possibilidade de extensão dos efeitos benéficos da ordem de habeas corpus, argumentou o magistrado. Tem outro cara aí que nós vamos comentar hoje no nosso dossiê aqui, que era também conhecido por dar esses habeas corpus aí, né? Vocês vão ver. Mais à frente vocês comentam se vocês descobrirem quem é, tá? A decisão proferida pelo STJ precisa ser formalmente comunicada nos processos de origem, onde foi determinada a prisão dos influenciadores. Eu não sei influenciador de quem que esse povo é, meu Deus. Eu nunca nem tinha escutado falar nesse povo, só na choquei porque eu achava aquilo um absurdo, né? E agora tá aí. Desculpa, vamos voltar para a matéria aqui, pessoal. Então, onde foi determinada a prisão dos influenciadores para que eles sejam soltos. Decisão lá do ministro, né? Acabou? Acabou a matéria. Eu achei que ainda tinha mais um pouco. Jurava que era maior. Então, tá aí. Tá solto o povo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês me dizerem com a imagem, que acho que a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Uma imagem dessa aí, eu sei que é realmente de deixar o povo indignado, né? Vou colocar aqui, pessoal, agora a opinião aqui do Estadão, viu, meus amigos? E aí, com isso, a gente vai fazer aquela concatenação das ideias, tá? Que nós somos bons para isso. Então, tá lá no Estadão essa matéria, que é a criminalização... Ixi, calma aí, peraí. Que é a criminalização da democracia, tá? Criminalização da democracia de acordo com o Estadão. PGR tem o dever de rejeitar a inclusão de Romeu Zema entre investigados no inquérito das fake news. O que ameaça o Supremo e a democracia não são discursos políticos, é o abuso de poder. Os Estadão indo para cima, viu, pessoal? É importante eu falar a fonte, tá agora no Estadão. A gente estava lá na Veja, tá? E aí, olha como é delicado esse assunto aqui. Como é delicado, muito delicado. Zema, como se sabe, publicou vídeo sático. Isso é que vocês viram aqui nos outros editoriais da gente, né? Ele falando lá sobre os bonecos, né? Fazendo aquela charge, né? Em suas redes sociais, no quais bonecos de animação caricaturam os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, valendo-se não só de fatos públicos e notórios, como também de decisões judiciais efetivamente tomadas por ambos. Ou seja, Zema não inventou fatos, ridicularizou-os. Eis aí a missão precípua da PGR. Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses individuais. E os interesses individuais e coletivos indisponíveis.
Paulo Gonet está a serviço da sociedade brasileira, não do Supremo. Para, né? Nem, não do Supremo, nem muito menos de alguns de seus ministros. Razão pela qual não só deve opinar contra a inclusão de Zema no inquérito das fake news, como pugnar pelo encerramento da investigação. Desde que deixou o cargo de governador para disputar a presidência, Zema não dispõe de foro especial por prerrogativa de função, ainda que se admitisse alguma ilicitude nos vídeos, seu julgamento não caberia ao STF. Ao insistir em atrair o caso de Zema para o inquérito das fake news, a corte, acho que faltou um aqui, não disfarça que este famigerado inquérito se tornou um instrumento de perseguição judicial de seus críticos. E aí, meus amigos, conta aqui para mim o que você acha do inquérito das fake news. Já passou da hora de encerrar, né? Para, isso aí foi um instrumento de perseguição política. Qualquer um que fala qualquer coisa dos seres supremos, dos inconstitucionáveis, eles querem incluir nesse inquérito. E aí, olha só, para piorar tudo, o que o Gilmar Mendes disse aqui na entrevista. E eu vou trazer para vocês o do Law Letter aqui, mas depois a gente pode... Eu também fiz um post. Eu vou mostrar esse aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, essa aqui eles estão voltando. Que todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade. E não podemos fazer esse tipo de brincadeira. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Eu já tive a oportunidade de dizer que o governador Zema só governou Minas Gerais porque obteve liminares aqui no Supremo que o deixou sem pagar a dívida para com a União por 22 meses. Eu te pergunto, ministro Gilmar, suas decisões nas ações envolvendo o Estado de Minas e os mineiros seguiram a Constituição? Se sim, ambos fizemos o nosso trabalho. Se não, você não fez o seu trabalho e deveria renunciar. E agora ele tenta sapatear, talvez aproveitando do momento eleitoral. A liberdade de expressão autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, e volto, insisto, nas últimas 4 eleições, normalmente isso foi realizado sem nenhum prejuízo ao exercício do voto, ao exercício da democracia. Uma linguagem muito pouco própria, ele fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isso precisa ser aferido. Note-se que em relação à liberdade de expressão exercida por meio de sátiras, que é um dos dispositivos impugnados, a preocupação com os programas humorísticos, sátiras, charges, mesmo tendo analisado, em hipótese menos grave do que a tratada aqui no Supremo Tribunal Federal, porque tendo analisado não a censura prévia, mas sim um pedido de responsabilização posterior de sátiras realizadas, a Corte Europeia de Direitos Humanos referendou a importância do livre debate de ideias, afirmando que a sátira é uma forma de expressão artística e de comentário social, que além da exacerbação e a deformação da realidade que a caracterizam, visa, como é próprio, provocar, agitar. Também aqui no caso Alves da Silva versus Portugal. Eu acho que... E aí, meus amigos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já estão tentando pular o corguinho aí, o Gilmar Mendes, empurrando outra competência para o STF que não é do STF. Primeiro ponto. Segundo ponto, esperar o quê do atual PGR? Da PGR, nesses casos, qualquer caso que envolva o Supremo Tribunal Federal, quais foram as decisões? Outra coisa, ministro Gilmar Mendes não vai poder contar aí com o voto do Alexandre de Moraes não, cara, porque até
por bom senso, né, até pela falta de bom senso, se ele se contradizer e votar contrário, caso a PGR seja favorável e aí vire, né, um inquérito lá no Supremo, o Alexandre de Moraes vai ficar numa sinuca de bico para acompanhar o Gilmar nessa onda aí. E vocês já sabem qual que é a minha opinião, né? Sem amarras e sem rodeios, quem manda ali é o Gilmarzão, tá? Os outros são só... essa é a minha opinião. Minha opinião, tá? Meu achismo, tá, gente? Aqui é o nosso bate-papo. Então, eu separei essa matéria da Law Letter para vocês, porque eu achei ela completa e ela fez o que nós gostamos de fazer aqui, que é concatenar as ideias e as informações e as matérias. Então, viva a internet. Vocês estão vendo? Agora, vamos fazer um paralelo aqui. Presta atenção. Você está vendo o porquê que esse povo quer limitar a rede social logo no ano eleitoral? Vocês estão vendo por que é o desespero desse povo em poder limitar a gente? É justamente por causa disso, porque a internet, meus amigos, faz essas mágicas, revive, busca na memória, e aí faz essas mágicas aqui que fica claro para a população ver o quão incongruentes são as palavras e os atos desses seres inconstitucionáveis. Bom, dito isso, vou passar aqui agora para essa do valor também, que agora nós vamos entrar numa outra... E tá tudo ligado, vocês sabem, eu não preciso mais falar, né? Já tá ficando chato, mas eu vou falar de novo. Primeira matéria que falou do crime organizado, aí vai para REAG, vai para lavagem de dinheiro desses altos comandos lá do crime, vai para Banco Master, vem para BRB, puxa para contratos milionários de esposa dos outros, puxa para contrato e compra e venda de resorts aí pelo Brasil. Então tá tudo misturado. E olha agora essa matéria do valor econômico. Deixa eu ver se eu consigo ir dando pausa aqui. Consigo. Num café com o ministro do Supremo Tribunal Federal, um general do alto comando enumerou os oficiais das Forças Armadas que estavam a cumprir pena por determinação da corte. Em seguida, emendou: aqueles que o condenaram também estarão sujeitos às leis da República? Presta atenção. E aí vai ao encontro, não pode falar de encontro, que tem gente aqui que fica brava. E eu cometo, sim, vários erros de português também, pessoal. Em que pese vários cursos que eu tenho, mestrado, doutorado, sou pós-doutorando, mas todo mundo erra, ainda mais falando aqui para a câmera e ainda mais ao vivo e aprendendo e tendo que gravar e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Em seguida, esse aqui eu já li, né? A conversa transcorreu em clima ameno. O general legalista continuará a sê-lo. A dúvida é se, no transcorrer do inquérito do Master, se poderá dizer o mesmo do togado. Se os traumas do golpismo, na percepção de um privilegiado interlocutor da farda, foram pedagógicos. Ixi, Maria, passou. Deixa eu voltar aqui. Vamos seguir. A profusão de propostas de reformas no STF é sinal de que a possibilidade crescente deste desfecho começou finalmente a sacolejar a corte. Eu fui tirar o áudio aqui e acabei passando. Ao contrário da farda, a política não está represada pelo muro das lamentações. A representação do ministro Gilmar Mendes contra o senador Alessandro Vieira teve como serventia abrir caminho para o ex-governador de Minas fazer o mesmo. Depois do pedido do decano para que Romeu Zema fosse incluído no inquérito das fake news, o pré-candidato à presidência pelo Novo dobrou a aposta e publicou outros 10 vídeos sobre os ministros da corte. Se Zema aparecer com 2 dígitos numa simulação de primeiro turno na próxima pesquisa de intenção de voto, já saberá quem agradecer. A pressão por mudança no STF não vem só da direita. O ex-ministro e pré-candidato a deputado federal José Dirceu já havia antecipado muito dos... Meu Deus, é muito ruim ler isso aqui desse jeito para vocês, hein? Muito dos outros pontos, né, que ele está dizendo aqui. Prestação de contas pelo STF, transparência, limitação às decisões monocráticas, mandado e autocontenção. Ou seja, eles conseguiram unir a esquerda e a direita no mesmo propósito.
no mesmo propósito: autocontenção dos poderes dos seres supremos. Isso eu tenho falado e alertado há muito tempo aqui. Eles conseguiram unir a esquerda e a direita numa pauta única. Lógico, a direita compra muito mais essa pauta, né? Porque eles não são tão alinhados com esse povo do judiciário quanto a esquerda. Isso é fato, mas até eles já perceberam que estão sem freio. A análise da colunista Maria Cristina Fernandes e a cobertura completa estão no site do Valor. Pessoal, deu uma tretazinha aqui para eu ler, né, a matéria para vocês. Eu vou passar e vou pausar lá no ponto que a gente pulou, tá? Rapidamente. Então, aqui foi um general, reclamou, né? E aí perguntou se também os que estão condenando estarão sujeitos à lei da República. E a dúvida no transcorrer do inquérito do Master se poderá dizer o mesmo do togado. Olha o comentário do cara, hein? É um general comentando e a matéria vai lá no Zé Disseu, cita de Zema a Zé Disseu. A profusão de propostas de reforma no STF é sinal de que a possibilidade crescente desse desfecho começou finalmente a sacolejar a corte. Foi essa que eu pulei? Ao contrário da farda, a política não está represada pelo Muro das Lamentações. Foi aquela mesmo que eu pulei. Então, tá aí, meus amigos. Está aí. Não é fácil, não. E o Supremo vai ter que dar explicação, quer queira, quer não. Agora, meus amigos, nós vamos lá para o Metrópolis, porque você já sabe que o Paulo Henrique Costa não vai cair sozinho. Ele vai cair atirando. E olha a carta na manga do ex-presidente do BRB contra o Centrão aí, que traz o Metrópolis. Eu já falei que vai ter gente envolvida, gente graúda do PP, Partido Progressistas, tá aqui, ó. Preso preventivamente no âmbito do caso Master, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, costumava afirmar que não ficaria exposto sozinho caso precisasse se defender. Em conversa reservada, antes de ser preso, Paulo Henrique dizia ter provas que podem complicar caciques graúdos do Centrão, sobretudo de partidos como PP e União Brasil. Após a prisão, a aposta dos aliados do ex-presidente do BRB é de que ele usará essa carta na manga, entre aspas, contra o Centrão, para tentar fechar um acordo de delação premiada. Na quarta-feira, o executivo trocou o comando de sua defesa no caso. Vocês viram ontem aqui no nosso Breaking News. Saiu o advogado Kleber Lopes, que era o mesmo do governador e pessoal do governador Ibanez Rocha, ex-governador, e entraram os advogados Eugênio Aragão e Davi Tangerino. Fica claro aí que ele realmente vai fazer a delação, assim como o Vorcaro fez. Mesma mudança, né? A mudança foi vista em Brasília como uma disposição em fechar uma delação. Lopes também defende o governador Ibanez Rocha, implicado no caso Master. A operação que levou à prisão de Paulo Henrique na semana passada já trouxe à tona diversas nuances do esquema operado entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O relatório da Polícia Federal, que baseou a ordem de prisão do executivo, apontou que Paulo Henrique recebeu propina de Vorcaro por meio de imóveis de luxo em São Paulo e Brasília. Eu já falei que esses imóveis não eram só para eles, né, meus amigos? Já falei. E aí, enquanto isso, eu vou aqui fazer um tour rapidamente aqui vou aqui no meu perfil, tá? Que eu quero mostrar para vocês o vídeo que eu publiquei hoje, tá? Nas minhas redes sociais aqui. Espera aí, tá abrindo aqui, a internet deve ter dado uma congelada. Olha só. Aqui sim é de revoltar qualquer cidadão. Eu tive com meu sogro na UTI do hospital de base e as imagens mostradas ainda não refletem a total realidade do descaso que estão fazendo com a saúde do Distrito Federal. Atestado de incapacidade o governo já deu para si próprio. Senadores com plano de saúde vitalício, tirando mais de 134 milhões dos cofres públicos. Vocês viram isso aqui comigo? Servidor público do Distrito Federal com plano de saúde específico criado pelo GDF, porque ele mesmo fala, eu não tenho capacidade de te dar uma saúde digna, então toma um plano. Isso é o absurdo do absurdo. E, enquanto isso, assistimos desvios bilionários de corrupção. Está na hora de dizer um basta. Comenta aqui se você quer fazer parte
de um novo Distrito Federal? Comenta basta e encaminha esse vídeo para pelo menos um amigo que não aguenta mais ser tratado como o resto da humanidade aqui no Distrito Federal. Como eu digo, sempre vem comigo. É assim que eu encerro ali, meus amigos. Mas eu não vou encerrar assim, não. E também não vou comentar o meu próprio comentário, né? Então já está comentado aí para vocês. Fica claro aqui que o erro de prazo na prisão liberta artistas e investigados que movimentaram aí bilhões e bilhões. De novo, bilhões, né? Nós já estamos anestesiados. Quando fala que desviou milhões, a gente já fala, nossa, esse aí roubou pouco. Nossa, esse aí traficou pouco. Nossa, foi tão pouco, né? Porque tá todo mundo acostumado com bilhões e bilhões. E a censura avança. E agora, todo mundo percebeu, mídia de esquerda, mídia de centro, mídia de direita, não tem mais isso. Eles estão indo para cima de todo mundo. E tá todo mundo com medo, porque eles querem censurar mesmo, meus amigos. Não pode fazer brincadeira, não pode fazer nada. E eles entram em contradição até entre eles próprios. Olha, vocês viram o que o Alexandre de Moraes falou. A delação da cúpula do Centrão está prestes a sair. Ciro Nogueira, partido, é o mesmo da atual governadora Celina Leão. E aí, será que o Paulo Henrique Costa vai delatar? E no meio disso tudo, o doente dorme no chão de cimento do hospital. Não é são vários que tem lá naquelas corredores lá. Essa é uma realidade nua e crua que a velha imprensa tá tentando aí, né, trazendo para vocês, tentando denunciar, mas já tem quantos anos que isso acontece? Mas nós não vamos permitir que isso continue passando batido. Então, compartilhe aqui esse vídeo no grupo de sua família, mostre a todos que estão fazendo com a nossa nação, deixe aí o seu inscreva-se, escreve aí no comentário que gostou do vídeo, fala o que você quer que a gente fale mais aqui, comente o que você quer que a gente fale mais aqui no canal, porque amanhã, pontualmente às 18 horas, nós estaremos aqui novamente, em alerta. E fiquem com Deus, um beijo grande e para ficar atento, amanhã às 18 horas, vem comigo. Tchau, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E ó, sem cortes, tá? Tô subindo esses vídeos sem cortes. Então, ao vivo ou então em estreia e sem corte. É assim que vai funcionar, sem amarras e sem rodeios.